Queridos irmãos, saúde e paz. É a saudação de sempre, desejando você que o seu corpo esteja pleno, que vocês tenham a paz de Cristo no seu coração. E mesmo quando a nossa idade vai chegando, dói uma coisinha aqui, alguma acolá, mas ter saúde é muito bom. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 26 de junho. Estamos na reta final. Chegamos no meio do ano, terminando o primeiro semestre e pela graça do Senhor estamos caminhando um dia de cada vez. Como eu sempre falo, espero que o seu dia tenha sido abençoado e estamos iniciando o culto doméstico dessa quarta-feira na certeza sempre do amor de Deus por nós. E nós vamos ler um texto que está no livro de Salmos, 63, o capítulo. A Rose vai ler para você. Logo depois nós vamos cantar dois louvores muito bonitos, muito bons, em espírito e em verdade. Irmãos, adoração é só em espírito, porque a carne não adora. E em verdade, porque em mentira o Senhor não aceita. A gente aprende isso lá com Jesus, com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, naquele encontro interessante, quando ela pergunta onde deveria se adorar. Não era nem no monte, nem no templo. Ele diz assim, chegará o tempo e que o Senhor buscará verdadeiros adoradores, que eles o adorarão em espírito e em verdade. Se você é de Jesus, você adora em espírito. Se você é de Jesus, você vive na verdade. A mentira não faz parte da sua agenda. E o outro louvor é: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande demais, só existe Ele. E se Ele é grande, se Ele é o único Deus, nós precisamos entender que nada do que eu e você possamos viver vai assustar o nosso Deus, vai criar uma dificuldade na agenda dEle. E no dia de hoje a gente vai trabalhar sobre isso também. O meu prazer é te louvar. Você tem prazer em louvar o Senhor? No dia de hoje você louvou o Senhor quando levantou de manhã, na sua trajetória, em pensamento, em oração? Para o vídeo agora aí, se você precisa orar ou depois do vídeo. Mas aproveite os momentos que a gente coloca aqui para você ir cantando, se alegrando, E daqui a pouquinho eu volto para a reflexão desse dia, ok? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das tuas asas me regozijarei.
Queridos irmãos, nossa reflexão nesse salmo, um salmo de Davi, ele vai falar sobre como devemos buscar a Deus e saber que Deus está conosco em todo o tempo. Irmãos, o chamado de Deus para nós, ou de Jesus para nós, quando a salvação nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou, não é para a gente viver igual o povo do mundo, que a gente fala assim. Como Jesus falava dos gentios, daqueles que não tinham Deus, daqueles que não conheciam o verdadeiro Deus. No dia de hoje tem um monte de gente religiosa que sai atirando para tudo quanto é lado porque ele quer uma ajuda da divindade para resolver os seus problemas. A proposta de Jesus para nós não é de resolver os nossos problemas, é nos salvar de nós mesmos e a partir disso nos fortalecer diante da demanda que vai vir. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, não muda isso. Nós só temos manifestações de Deus diferentes que vai culminar com Jesus sendo encarnado, ou seja, o Deus se encarnou. Davi vai ser um grande instrumento de Deus e a gente está cansado de falar dele, né? Foi o maior rei de Israel. Nos salmos aqui ele escreveu 74 salmos. A gente tem a história dele de adolescente, cuidando do rebanho do seu pai, Jessé, até a sua morte aos 70 anos, cheio de detalhes, de altos e baixos, de alegria, de choro, de vitória, de derrota, de pecado, de arrependimento. Maravilhoso, né? Estudar sobre a vida de Davi. Nesse Salmo 63 que vocês leram com a Rose, quando ele fala assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Davi vivia num contexto de guerra, ele era comandante do povo, ele ia, andava. Ele escreve isso aqui, segundo pesquisadores, historiadores, no deserto de Judá. A região de Israel tem muitos desertos, tem regiões também muito lindas, as margens do rio Jordão, né? Só que não é um país cheio de florestas igual a nossa, porque ele não faz parte da estrutura de floresta tropical lá. Então a parte desértica, árida, era muito encontrado lá. Então quando se fazia aquelas caminhadas, deslocamentos, a gente encontra isso nos evangelhos também, está muito presente isso. Então ele fala assim, tu és o Deus forte. Davi sabia o que significava ser forte e ser fraco, mas ele entendia sempre que em Deus ele encontrava força. Aqui na sua adoração ele vai falar assim, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, como eu falei, o contexto que ele escreve é o deserto de Judá, ele parou em algum momento, ele sentou em algum lugar, diante do ambiente que estava vivendo, diante talvez de um cansaço, de um perigo à volta. Não é assim que funciona? Quando nós olhamos, cantamos os hinos tradicionais, louvores, o autor, quando escreve, ele está vivendo uma situação. Assim como eu e você. Dependendo da situação que eu e você estamos vivendo, vem um louvor à mente. Talvez esse que nós cantamos agora, em Espírito e em Verdade, ou Grande o Senhor, vai fortalecer o seu coração. E no final a gente vai cantar também outro. Quando nós olhamos para esse texto, ele está falando da sua necessidade do seu corpo. A minha alma tem sede de ti. A gente sabe que a alma é a nossa mente, a nossa psique. Ela não tem sede, né? Mas ele está usando aqui uma metáfora, uma comparação baseada no seu corpo. E nós precisamos, pelo menos, de 2 litros todo santo dia. E eu tenho que beber religiosamente por causa das benditas pedrinhas que pastor tem. E eu já tirei uma esse ano e já tem uma do lado no rim esquerdo que vai sair em algum momento. E dá-lhe beber água, dá-lhe beber suco. Ele está falando aqui, diante de um cenário de escassez, Deus supre a alma dele. Deus é forte, Deus é a fonte da qual ele pode beber. Ele está falando aqui do seu corpo, ele está falando aqui da aridez, da exaustão. Eu não sei se você já passou por um momento de exaustão, eu já passei por vários. E vou dizer para vocês sabem disso, me conhecem há 8 anos e outros muito mais. Os maiores desafios da minha vida foi dentro do ministério pastoral. Já tive outras situações em trabalho, em negócio, tudo mais, questões familiares muito poucas. E muitas vezes o ministério pastoral ele nos deixa exausto por causa da batalha espiritual, por causa da demanda e várias situações. Davi era rei, era o homem mais poderoso
mas ele não estava imune aos problemas. Eu sempre falo isso para vocês. Ele era o rei, o líder, mas era perseguido, como todos nós. É só você andar com Jesus. Se você anda verdadeiramente com Jesus, você testemunha de Jesus, sempre você vai ter alguém no teu pé, no seu calcanhar. Ele vai querer arrumar uma encrenca, ele vai querer botar uma pedra de tropeço para você, ele vai querer te atrapalhar. Isso muitas vezes causa uma exaustão. E ele fala dessa terra árida. Aí ele lembra o quê? Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele traz à memória o templo, no caso o tabernáculo, porque Davi não vê o templo construído. Ele só tem a tenda onde ficava a Arca da Aliança, era o tabernáculo de lona. Ele vai tentar construir o templo, lembra? Deus não vai permitir e Salomão vai fazer isso. Então ele prepara, pavimenta todo o caminho para Salomão, separa o dinheiro, separa materiais e Salomão vai construir esse templo depois, num período mais ou menos de quase 20 anos de construções. Mas ele tem a visão do santuário. O santuário era a referência da presença do Senhor. O santuário era onde se adorava. O santuário era onde se apresentavam os sacrifícios ao Senhor. Ele traz à memória isso. Você, nesse momento, é convidado a trazer à memória alguma coisa na sua caminhada que Deus manifestou o seu poder, se de repente você está vivendo um momento de luta, um momento de aridez, um momento que você está passando pelo vale. Então a minha proposta sempre é encorajar você, exortar você, para que você, ao término deste culto, como dominicalmente falamos, voltar forte para casa e diante dos desafios que virão. E não tem molezinha não. Se você quiser molezinha, sai da igreja, abandona Jesus, vive no mundão, porque lá o diabo não vai te perturbar. Perfeito? Ele vai deixar você ir para o abismo. Então Davi, diante da missão que ele tinha, o que ele fazia, ele trazia e escrevia isso. Aí vem o versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aleluia por isso. O que ele está falando aqui? A tua graça. Ué, pastor, mas ele não está no Antigo Testamento? A graça não é no Novo Testamento? A lei do Velho Testamento? Esquece isso. Lei e graça são as mesmas coisas. O apóstolo Paulo fala do tempo da graça, do tempo da lei, para ensinar um princípio espiritual, mas a lei, a graça sempre existiu em todo o tempo da palavra de Deus. E a lei também. A lei é o caráter de Deus e que nós não conseguiríamos cumprir, não conseguimos. Quem cumpriu? Jesus. Aí, crendo em Cristo Jesus, pela graça, a gente herda de Jesus, a gente toma posse de tudo que Jesus conquistou na cruz, ok? Doutrina importante. Lei e graça andam juntas. Ele está falando dessa graça, do favor imerecido, do Deus que cuidava. E quantos salmos ele vai falar isso? Olha, você não vê a graça lá no Salmo 23, o salmo mais famoso de Davi? E o salmo mais famoso da Bíblia é o Salmo 23. A graça de Deus estava no pastor. E ele era o pastor das ovelhas, era o pastor que conduzia pelo pasto verdejante, que conduzia pelas águas tranquilas. Onde está a nossa graça? No sumo pastor, no bom pastor em Cristo Jesus. E nós somos aqueles que conduzimos essa graça, nós levamos essa graça. Aí ele diz assim, é melhor do que a vida. Olha só que comparação que ele fez. Ele era rei, irmãos, ele não era um nó cego, vou usar essa expressão, ele não era um pobre coitado, ele não era alguém que não tinha nada para perder. Então ele está dizendo que Deus era maior que o reinado, era maior do que a riqueza, era maior do que qualquer outra coisa, era maior do que a vida. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem verdadeiramente é o Evangelho para você? Você é apenas um religioso, frequentador de culto, esquentador de banco? É isso a sua vida? Ou você, meu irmão, você, minha irmã, é discípulo de Jesus, vive na verdade? A sua vida não tem sombra, a sua vida não tem porão de pecados. Você, como vive? Então, quando nós olhamos para esse salmo aqui, ele vai dizer assim cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. Aí ele fala assim, em teu nome eu levanto as minhas mãos. A gente canta isso várias vezes. Levantar as mãos, irmãos, é um sinal de reverência, é um sinal de adoração, é um sinal de louvor, é de reconhecimento de quem era o Senhor. Então, Davi é o grande exemplo para mim e para você. A gente está falando de 3.000 anos atrás. Que coisa maravilhosa esses textos serem preservados pelo Senhor para nós. Aí o que ele vai fazer uma comparação interessante.
Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Ele vai falar aqui da versão que você leu aí com a Rose, tutano, aquela coisa do osso. Ele está falando da banha, da gordura, que era usado para fritar, que era usado para comer. Ele está falando de fartura. Hoje a gente usa óleo, né? Falava-se tanto que a banha era prejudicial, já hoje a banha, tem gente comprando banha orgânica aí, ó, coisa boa. E fazia aquelas frituras, aqueles pratos deliciosos. Ele está fazendo uma comparação com aquilo que ele tinha à nossa volta. Então, quando nós confiamos no Senhor, como ele confiava, ele fala de júbilos nos seus lábios, ele também vai falar do seu leito. Quantas vezes eu e você fomos para a cama dormir com pensamentos no nosso coração, apertado muitas vezes, um certo nível de ansiedade, e ele existe, a gente só precisa lutar contra ele. A gente não pode deixar que a ansiedade nos domine. E nesse processo ele está dizendo lá, enquanto eu estou lá no meu quarto, na minha cama, lá no meu leito, e eu me recordo de ti, medito durante a vigília da noite. Ou seja, ele é fortalecido, aí ele dorme. Você dorme bem? Ou está naquele nível que só dorme com calmante? Cuidado com isso. Coloque diante do Senhor. Procure meditar em todo o tempo, né? A palavra do Senhor que nos fortalece, Ele é o Deus forte, Ele está conosco. Ele diz assim, tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. Ele está falando de viver com o Senhor, minha alma se apegar, colar em Deus. Coisa maravilhosa. Quando eu e você entendemos o que Deus quer para a minha vida e para a sua, nós vamos seguir. Ele fala, tua destra me ampara. Por que ele fala tua destra, que é o lado direito? Porque a maioria das pessoas eram destras. E Davi era destro no uso da espada. Ele tinha alguns guerreiros canhotos. E está nessa narrativa lá em 2 Crônicas. Quando nós pensamos nisso, ele está dizendo o seguinte, a força do Senhor me ampara. E nos dias de hoje é a mesma coisa. A mão do Senhor nos sustenta todos os dias. E se você está me vendo agora, é porque o Senhor te sustentou, porque o seu dia Deus esteve com você, mesmo diante de algum deserto que você passou momentaneamente ou esteja passando, algo um pouco mais longo para você. Aí no versículo 9 diz assim, porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. A gente encontra no Antigo Testamento palavras de oração imprecatória que a gente fala, que era o salmista ou aquele que escrevia, né? Falando assim, Senhor, dá um jeito nesse povo. Os meus inimigos estão aí. Então, inimigos a gente arruma sem saber, irmãos. Na internet a gente arruma um inimigo, é só você falar determinadas coisas. E estamos vivendo tempos muito difíceis em relação ao Evangelho de Cristo. Eles procuram me destruir. Ele fala assim, eles vão se abismar. Fiquei abismado, fiquei surpreso quando eles foram o quê? Para a profundeza da terra. Ele está falando de inferno. Abismar-se, abismo também. As pessoas estão indo para o abismo. Por quê? Porque ele vive na presença do Senhor. Mas quando a pessoa é inimiga, ela está pouco preocupada se você é um homem ou uma mulher íntegros. Se somos íntegros. Ela vai querer buscar coar mosquito na sua vida para te difamar, para tentar destruir. Você já viveu isso no trabalho, gente que quer furar o seu barco lá no trabalho, eu sempre repito isso. É vizinho chato, enjoado, é parente que quer mais o seu mal, aquelas pessoas invejosas que não se alegram com o seu sucesso, com a sua vitória, sabe? Isso existe. Os inimigos queriam destruir Davi por causa de poder, de terra e tantas outras coisas, e o próprio Deus. No momento que você vive o Evangelho, você vai encontrar essas pessoas. E talvez você esteja sendo perseguido por pessoas. Eu quero dizer para você, fica tranquilo. Continue vivendo a sua vida. Como diz o ditado, os cães ladram, mas a caravana passa. É só você viver na perspectiva de Deus. Aí serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Por que Davi fala isso? A espada era um instrumento de guerra. Ele está falando de morrerem a espada.
Mas lembra que Jesus lá no Getsêmani, quando Pedro vai arrancar a orelha de Malco, ele diz assim, aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Cuidado com o que você faz. Aquele que produz injustiça vai colher as injustiças. Aquele que trabalha para difamar os outros vai colher. Aquele que trabalha para destruir uma família, destruir um negócio, um trabalho que seja, vai colher aqui. O inferno é outra perspectiva. E não acha que vai sair ileso, não. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso muito bem. Das injustiças. Cuidado. Não entre nessa, não. Fulano fez isso, aquilo, outro. Entrega nas mãos do Senhor. Ele está dizendo aqui que vai ficar, os chacais vão comer. Por que ele diz isso? Que quando existia guerra e os mortos ficavam lá no chão, os chacais à noite vinham comer, os animais da noite, as árvores de rapina, comiam aqueles cadáveres todos. Havia o despojo, recolhia dinheiro, roupa, espada, deixava os corpos e eles eram comidos lá. Isso era uma realidade dele, que não é nossa. Ele está aqui numa metáfora para nós hoje, mas para uma realidade. E muitos inimigos de Davi ficaram pelo caminho. É só você ler as batalhas que foram vividas. Aí ele termina assim, dizendo assim, o rei, porém, se alegra em Deus. Ele entende que ele só era rei por causa de Deus. Foi Deus quem colocou ele lá. Não era alguma coisa humana. E a salvação que eu e você temos vem de Deus. Ou qualquer posição, qualquer lugar que Deus nos colocar, é Deus que colocou verdadeiramente. Tudo que eu e você possamos vir a ter é o Senhor quem nos dá. Ele diz assim, se alegra em Deus. Porque quem por ele jura, gloriar-se-á. Deixa eu ler de novo aqui. Gloriar-se-á. Quando ele diz aqui, quem confia no Senhor, ele está falando de juramento. Nós vamos nos gloriar no Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia por isso. Confie no Senhor, confie em Cristo, não desista, não se desvie. Fique firme, porque o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está olhando para a sua casa. Talvez seja o seu marido, minha irmã, ore por ele, cuide bem dele, seu filho, neto, sobrinho, tudo aquilo que a gente sempre fala. E ele diz aqui, né? Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Irmãos, queridos, se tem gente falando mentira de você, deixa falar, é mentira. A gente se entristece? Sim, por quê? Normalmente são pessoas que comiam na mesa conosco. Aí, por algum motivo, eles querem se rebelar, se rebelam, porque é o perfil deles, de qualquer pessoa, ele vai proferir mentiras, deixa aí. No momento certo, a verdade virá, e elas serão envergonhadas. Davi vivenciou isso. Todos os seus inimigos, todos os mentirosos foram envergonhados. No decorrer da minha vida, o que não faltou foi gente sempre falando mal. Talvez na sua também. O que eu sempre falo é que você não seja a boca do diabo. Que você não seja a boca dos murmuradores. Que você não fique levantando falso testemunho, como diz um dos mandamentos da palavra do Senhor. Somos chamados no dia de hoje a viver confiando no Senhor. A vivermos juntos, fazendo a vontade do Pai em todo o tempo. Davi é um grande exemplo disso, apesar dele mesmo. Mas em toda a história de Davi, a gente aprende que ele buscou Deus e aprendeu muita coisa com ele. No final da vida dele, a gente pode ver como Deus cuidou das coisas. Queridos, fique firme. Amém? Anúncios de Escola de Líderes. Está participando? Sábado tem mais, ok? Não deixe de participar. E a Festa Missionária da Roça, dia 6 de julho. Já doou os alimentos, já deu uma oferta para as barracas, serão 5 barracas, cada ministério com uma. Você já conhece isso. Anote na sua agenda, leve visitantes, leve familiares, vai ser um tempo de comunhão. E os recursos, queridos, são para os ministérios da igreja, para a obra missionária. Temos tanta coisa para fazer na nossa igreja, mas graças ao Senhor, Deus tem abençoado profundamente a PIB de Cascadura. E a gente termina esse culto cantando um louvor antigo. Já sou batistossauro, você que está comigo há muito tempo. A tua graça é melhor que a vida. Lembra disso? É baseado no Salmo 63 e aí você vai poder adorar o Senhor com alegria. Continue vivendo um dia de cada vez, quando eu sempre falo. Permitindo o Senhor, estaremos no domingo na igreja, na EBD, adorando o Senhor. Um grande abraço, fique na paz. E até lá.